Já parou para observar verdadeiramente o mundo à sua volta? Desde o padrão na asa de uma borboleta ao crescimento de uma árvore imponente, a vida é o maior mistério e espetáculo na Terra. Esta é a história da biologia, uma aventura humana que começou com perguntas simples e continua com cada nova descoberta. A biologia é o estudo da vida, desde a dança invisível das moléculas ao vasto espectro dos ecossistemas, ligando-nos às perguntas mais profundas sobre a nossa existência. Então, vamos embarcar juntos nesta jornada. Um convite para ver o extraordinário no comum e para apreciar a magnífica e interligada história da vida na Terra. Muito antes dos livros e da escrita, antes mesmo das primeiras formas de agricultura, os nossos antepassados sobreviviam, dependendo inteiramente do seu conhecimento do mundo natural. A sua existência era intrinsecamente ligada à compreensão do ambiente que os rodeava. Eles compreendiam profundamente plantas e animais, sabendo quais eram seguros para comer, quais podiam curar e quais eram perigosos. Este era um tipo de biologia prática transmitida através de histórias, canções e da experiência direta. Um legado de conhecimento ecológico essencial para a sua sobrevivência. Em civilizações antigas como a Grécia e o Egito, onde o pensamento e a cultura floresceram, pensadores começaram a perguntar questões mais profundas sobre o mundo, indo além da mera utilidade. Eles não se contentavam em apenas saber o que a natureza podia fornecer, mas sim por que funcionava como funcionava, procurando padrões e princípios subjacentes. Aristóteles, muitas vezes apelidado de pai da biologia, um dos maiores intelectos da história, observou meticulosamente animais e plantas, registrando detalhes de sua forma e função. Ele classificou-os e procurou ordem na natureza, tentando organizar o mundo vivo num sistema coerente. Embora algumas ideias iniciais, como a crença na geração espontânea, estivessem erradas, refletindo as limitações do conhecimento da época, estes pensadores impulsionaram a humanidade para a investigação racional, estabelecendo um precedente para a análise crítica e a busca por explicações lógicas. Lançaram as bases para a biologia moderna, fornecendo um ponto de partida para futuras gerações de cientistas. Ao fazerem perguntas sobre hereditariedade e diversidade, eles plantaram as sementes de áreas de estudo que ainda hoje impulsionam a ciência. A transição gradual do conhecimento prático de sobrevivência para o estudo sistemático e teórico da vida foi a semente da qual a biologia brotou, crescendo e se ramificando em inúmeras disciplinas. A curiosidade insaciável desses primeiros observadores e naturalistas ecoa em cada descoberta científica que fazemos, inspirando-nos a continuar a explorar os mistérios do mundo vivo. Durante séculos, só vimos o que os nossos olhos permitiam até o microscópio revelar um universo escondido. Anthony van Leeuwenhoek, um comerciante holandês de tecidos, fabricou lentes potentes e descobriu bactérias e protozoários numa gota de água. Robert Hooke, em Inglaterra, usou o seu microscópio para observar a cortiça e cunhou o termo células para os pequenos compartimentos que via. Estas descobertas derrubaram velhas crenças e abriram o campo da microbiologia. O microscópio marcou um ponto de viragem, tornando o invisível visível e transformando a biologia numa ciência empírica. O método científico, observação, hipótese, experiência, tornou-se central. O mundo era subitamente mais complexo e maravilhoso do que qualquer um imaginara. Robert Hooke deu o nome à célula, mas a sua verdadeira importância surgiu 2 séculos depois. Matthias Schleiden e Theodor Schwann propuseram que todos os seres vivos são feitos de células, a unidade básica da vida. Este conceito unificado revelou a unidade subjacente da vida, desde elefantes a folhas de erva. Rudolf Virchow completou o quadro, declarando que todas as células surgem de células pré-existentes. A teoria celular tornou-se um pilar da biologia, transformando observações dispersas numa ciência coerente.
Compreender as células abriu novas vias para a investigação, desde leveduras a seres humanos. A descoberta da célula revelou um mundo de maquinaria intrincada, invisível a olho nu. Durante séculos, a vida foi vista como estática, com cada espécie fixada por design. Carl Linnaeus classificou a vida, mas os fósseis apontavam para a mudança e extinção. Charles Darwin, inspirado pela sua viagem no Beagle e pelas observações dos tentilhões das Galápagos, propôs a seleção natural. Ele percebeu que a variação e a competição impulsionam a evolução, com características vantajosas a serem transmitidas ao longo das gerações. Em 1859, A Origem das Espécies, de Darwin, desafiou crenças e unificou a biologia sob a teoria da evolução. A evolução explicou fósseis, semelhanças anatômicas e adaptação. Transformou a biologia numa ciência histórica, revelando a história dinâmica e ramificada da vida. Somos todos parte desta grande árvore da vida. A teoria de Darwin explicava a evolução das espécies ao longo do tempo, demonstrando como os seres vivos se adaptam e se transformam em resposta ao ambiente. Mas a teoria de Darwin, por mais revolucionária que fosse, não explicava os mecanismos da hereditariedade, ou seja, como as características eram transmitidas de pais para filhos. As experiências pioneiras de Gregor Mendel, um monge austríaco, com ervilheiras no jardim do mosteiro, revelaram as leis fundamentais da hereditariedade, lançando as bases para a genética moderna. Mendel descobriu que as características são transmitidas por unidades discretas, genes transmitidos em padrões previsíveis. A busca incessante pela base física dos genes, a estrutura que carregava essa informação hereditária, levou à descoberta da molécula da vida, o DNA, a molécula que transporta as instruções da vida, o projeto fundamental de cada organismo. Em 1953, James Watson e Francis Crick, dois jovens cientistas, auxiliados pelas cruciais imagens de raios-x de Rosalind Franklin, revelaram ao mundo a elegante estrutura de dupla hélice do DNA. A sequência específica de 4 bases químicas, adenina, timina, citosina e guanina, formam um intrincado código genético, a linguagem da vida. Este código explica como as características são herdadas e como surge a variação entre os indivíduos. Esta descoberta monumental lançou as bases da biologia molecular, permitindo o desenvolvimento da engenharia genética com o potencial de modificar organismos. A identificação precisa por DNA, revolucionando a ciência forense e abrindo caminho para novos e promissores avanços médicos, como a terapia gênica. Compreender a estrutura e a função do DNA desvendou os segredos da vida ao seu nível mais fundamental, abrindo novas fronteiras no conhecimento biológico. Hoje, estamos em um limiar. A tecnologia nos transformou de observadores passivos em agentes capazes de intervir e modificar o curso da vida, em participantes ativos na história da vida. Agora podemos ler projetos genéticos em horas, desvendando os códigos que regem a existência, abrindo portas para possibilidades que nossos ancestrais jamais imaginaram. Com esse poder vem a responsabilidade de moldar um mundo mais saudável, sustentável e harmonioso, onde a vida possa prosperar em toda a sua plenitude. A busca para entender a vida não é mais apenas sobre o que é, sobre descrever e catalogar o mundo natural, mas sobre o que poderia ser, sobre o potencial ilimitado da biologia para transformar o futuro. A tecnologia está revolucionando a biologia, de maneiras que antes eram consideradas ficção científica. Ela está revelando o mundo vivo em detalhes sem precedentes, permitindo-nos observar a complexidade da vida em escalas nunca antes imaginadas. O sequenciamento de alto rendimento e computadores avançados agora nos permitem decodificar e analisar genomas em velocidade relâmpago, transformando a genômica em uma ferramenta acessível e poderosa. Com isso, estamos descobrindo as raízes genéticas da saúde e da doença, abrindo caminho para terapias personalizadas e medicina de precisão. A bioinformática, por sua vez,
transforma montanhas de dados brutos em insights significativos, mapeando genes com uma precisão sem igual, prevendo estruturas de proteínas com algoritmos sofisticados e modelando ecossistemas complexos para entender melhor a interação entre os seres vivos e o meio ambiente. A microscopia avançada agora nos permite ver proteínas e vírus, visualizando-os em detalhes quase atômicos, revelando os segredos de sua estrutura e função. Tudo isso transformando nossa compreensão da intrincada maquinaria celular. Essa sinergia poderosa entre o trabalho de laboratório e a computação acelera a descoberta de novos conhecimentos, nos movendo do estudo de genes únicos e isolados para a análise de sistemas biológicos inteiros e interconectados. Agora vemos a vida não apenas como uma coleção de partes, mas como uma rede complexa e interconectada, muito mais rica, dinâmica e interdependente do que jamais imaginamos. Essas ferramentas avançadas não estão apenas mudando como estudamos biologia. Elas estão redefinindo fundamentalmente o que é possível para a humanidade em termos de saúde, longevidade e sustentabilidade. O futuro da biologia está sendo moldado por essa poderosa lente tecnológica, prometendo avanços que transformarão nossa existência. Nenhuma inovação despertou mais entusiasmo ou debate na comunidade científica e no público em geral do que a edição genética CRISPR. Esta ferramenta revolucionária tem o potencial de transformar a medicina e a biotecnologia. O CRISPR atua como uma tesoura molecular incrivelmente precisa, permitindo que os cientistas cortem e editem o DNA com precisão sem precedentes, abrindo novas portas para a pesquisa e terapia, corrigindo erros genéticos em sua origem, oferecendo esperança para doenças antes consideradas incuráveis. Essa tecnologia está nos movendo do tratamento de sintomas, que muitas vezes é paliativo, para a cura potencial de doenças genéticas, abordando as causas subjacentes em vez de apenas os efeitos, com ensaios clínicos já em andamento, demonstrando o potencial transformador desta tecnologia. Além da medicina, com suas implicações profundas para a saúde humana, a edição genética promete colheitas mais resistentes, capazes de suportar condições climáticas adversas e pragas, e nova esperança para espécies ameaçadas de extinção, oferecendo ferramentas para preservar a biodiversidade do nosso planeta, mas com o poder de reescrever a vida, de alterar o código fundamental da existência, vem uma profunda responsabilidade ética, que exige uma reflexão cuidadosa sobre as consequências de nossas ações, especialmente quando se trata de editar a linhagem germinativa humana, alterando o DNA que será transmitido às futuras gerações. Ao moldarmos a própria evolução, ao tomarmos as rédeas do nosso destino genético, devemos proceder com cautela e sabedoria, guiados por princípios éticos sólidos e uma profunda compreensão das implicações a longo prazo. A biologia sintética vai além da edição de DNA, ela nos permite projetar novos sistemas biológicos do zero. Cientistas estão desenvolvendo micro-organismos para produzir medicamentos, biocombustíveis e materiais sustentáveis, transformando a manufatura em nível microscópico. Na medicina, células inteligentes estão sendo desenvolvidas para diagnosticar e tratar doenças de dentro do corpo. Essa mentalidade de engenharia abre soluções para desafios na saúde, meio ambiente e indústria. Pela primeira vez, não estamos limitados ao kit de ferramentas da natureza, podemos projetar a vida para atender às necessidades humanas. A biologia sintética está redefinindo o que é possível em nossa parceria com a natureza. Avanços em genética e biologia sintética já estão remodelando nosso mundo. A medicina personalizada adapta tratamentos a genomas individuais, melhorando os resultados para milhões. Micro-organismos projetados estão combatendo a poluição, decompondo plásticos e limpando resíduos tóxicos. Na agricultura, a edição genética cria culturas mais nutritivas, resilientes e sustentáveis. Até nossas roupas, combustíveis e edifícios estão sendo reimaginados com a biologia em seu cerne.
Essas inovações prometem um futuro onde trabalhamos com a natureza para resolver nossos maiores desafios. A jornada apenas começou, mas a biologia está transformando a vida como a conhecemos. Com grande poder vem grandes responsabilidades. A inovação biológica exige uma cuidadosa reflexão ética. A edição genética humana, especialmente as mudanças hereditárias, levanta questões sobre equidade, consentimento e a própria definição de doença. Essas decisões exigem amplo diálogo público, não apenas expertise científica. Devemos garantir que o acesso aos avanços seja justo e que os organismos geneticamente modificados sejam gerenciados com segurança. Nossa relação com a natureza deve ser guiada pela humildade e administração, não pela dominação. O legado desta revolução será definido por nossos valores tanto quanto por nossas descobertas. O futuro da biologia é uma paisagem de possibilidades ilimitadas, com a descoberta acelerando a cada dia. A biologia é fundamental para resolver pandemias, mudanças climáticas e segurança alimentar, desafios que definem nossa era. A educação e a compreensão pública são cruciais, capacitando a todos para participar da construção desse futuro. A história da vida agora é nossa para ler e reescrever, carregando tanto privilégio quanto responsabilidade. Devemos guiar essa revolução com sabedoria, visão e respeito pela teia da vida. O futuro não está predeterminado, é algo que criamos juntos, e será escrito na linguagem da biologia, no código do DNA.